pessoal, hoje seria a nossa aula prática, mas como vocês sabem, na semana passada a gente não teve aula teórica, foi feriado na Sexta-feira Santa, então em tese a gente não teria matéria para aula prática, porque a aula prática de while a gente já fez na semana passada e não teria matéria teórica. Mas tem uma coisa bem interessante, que é o que a gente não tem depois, é a parte prática e a teórica. Essa parte então está no bônus. Na parte de bônus, a bônus 3 é o B03, e a gente vai falar de geração de números aleatórios, randômicos, ou, mais precisamente, geração de números pseudo-aleatórios. Então vamos direto ao ponto. Todo mundo sabe que são números randômicos, que são números aleatórios. A ideia é que eles fornecessem, por exemplo, se eu quisesse um dado, por exemplo, vou jogar o dado, ele vai me dar um resultado aleatório, de 1 a 6, com 1/6 de probabilidade a cada lance de dar o número 1, por exemplo, de dar qualquer um dos números que a gente escolhesse. Ok. A gente tem funções em computação que simulam isso aí. E daí a gente vai ver como é que a gente faz isso, como é que a gente usa e quais as limitações do uso. Como os computadores fazem a geração de números pseudo-aleatórios? Eles sempre usam uma função de geração de números aleatórios. Para isso, eles têm um número inicial chamado de semente, ou seed, e eles fazem algum processamento, alguma função a partir dessa semente para gerar o primeiro número aleatório. Se a gente chamar essa semente de S0, ele vai executar a função de geração de números aleatórios, usando a semente, usando S0, para gerar o primeiro número aleatório, chamado de S1. E como ele gera o segundo número aleatório? Ele usa a mesma função de geração de números aleatórios, mas ao invés de usar S0, ele vai usar S1. Então, a partir de S1, ele vai gerar S2 e assim por diante. Um outro detalhe é que a função de geração de números aleatórios sempre tem um escopo, ou seja, um valor mínimo e um valor máximo para gerar números aleatórios. Se a gente não disser nada, a maioria dos sistemas, das funções de geração de números aleatórios, vão gerar de 0 até um número máximo, que usualmente é 2 GB menos 1. Então você vai lá, calcula quanto é 2 GB, 1024 ao cubo, e tira 1. Então, usualmente a geração de números é de 0 a esse número máximo, a 2 GB menos 1. Mas a gente pode interferir nisso. O jeito mais fácil de interferir é a gente colocar um mod, uma porcentagem, que é o resto da divisão, como a gente sabe. Exemplo, se a gente quiser obter números de 0 a 9, a gente faz mod 10. Então, daí ele vai pegar esse número grande, de 0 a 2 GB menos 1, vai pegar o resto da divisão por 10 e vai dar um número de 0 a 9. E se eu quiser um intervalo de 0 a 100, o que eu faço? Que mod eu faço? O que você acha? Quem respondeu mod 101 acertou. Então, se eu fizer mod 101, o resto da divisão por 101 vai dar um número de 0 a 100. Mais uma pergunta. E se eu quiser de 1 a 10? O que você faria? Pensou? Como o nosso escopo são 10 números, de 1 a 10, eu faria mod 10. Daí você me perguntaria, mas se eu fizer só mod 10, o meu resultado vai ser de 0 a 9. Então, o meu escopo era de 10 números, fiz mod 10, é módulo 10. Meu escopo tem tamanho 10, módulo 10. Então, fiz mod 10. Mas como ele não começa do 0, ele começa do 1, eu tenho que dar um deslocamento 1. Então, eu faço mod 10 mais 1. Ok? Então, o mod 10 vai dar um resultado de 0 a 9. Como eu fiz mais 1, ele vai me dar um resultado de 1 a 10. Ok? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais algebricamente em como é o funcionamento das funções de geração de números pseudo-aleatórios,
para a gente poder discutir mais por que esse pseudo aleatórios e não aleatórios. Vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma função que é esse polinômio aqui. Eu escolhi um polinômio pequeno para ficar fácil para a gente fazer as contas. E escolhi um número máximo pequeno também para facilitar as nossas contas. O número máximo, como a gente sabe, depende de cada instalação. E para a maior parte das instalações hoje é 2 GB. E daí os randômicos vão ficar entre 0 e 2 GB menos 1. Ok. Sempre tenho um número inicial chamado de semente, que eu estou chamando de S0. Nesse nosso exemplo, S0 é igual a 3. E a minha função de geração de números aleatórios é essa aqui, ó. Para eu obter S e mais 1, S mais 1 é a função de SI. E é 2 vezes SI mais 3, mod o número máximo. Então vamos ver a partir dessa configuração quais seriam os números pseudo-aleatórios gerados pelo meu sistema. Então, quem seria o meu primeiro número pseudo-aleatório? O S1. Para eu obter o S1, então, I vale 0, S0 mais 1, S1. Para eu obter S1, S1 é uma função de S0. Lembra que o nosso I vale 0. S1 é uma função de S0, que vai ser 2 vezes S0, 2 vezes 3, mais 3, mod o máximo. Então vai ser isso aqui. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. 9, mod 10. 9 dividido por 10 dá 0, resto 9. Então o nosso primeiro número aleatório gerado seria 9. Qual seria o nosso segundo número aleatório? Quem seria S2? S2 é uma função de S1. Vai ser 2 vezes S1 mais 3. S1 a gente acabou de calcular, dá 9. 2 vezes 9, 18. Mais 3, 21. 21 mod 10. Se a gente dividir 21 por 10, o quociente dá 2, resto 1. Então, o resto é 1. O mod é 1. Nosso segundo número aleatório seria 1. Quem seria o terceiro número aleatório gerado? O terceiro número aleatório é uma função do segundo, que é 2 vezes o segundo, 2 vezes 1, mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 5 mod 10, dá 5. Nosso S4 é uma função de S3. S3 a gente acabou de calcular que dá 5. É 2 vezes 5 mais 3, mod 10. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Mod 10, 3. Observa um pouquinho esses resultados. Perguntaria para vocês, quem vai ser S5? Quem vai ser o quinto número aleatório a ser gerado, segundo essa função? Acertou quem falou. Olha, se eu aplicar 3 a essa função, eu vou obter 9. E depois eu vou obter 1, depois 5, depois 3, depois 9, depois 1, depois 5, depois 3. E o que tem de aleatório nisso? Não tem nada de aleatório nisso. Isso pode dar uma impressão de geração de números aleatórios, mas isso não é aleatório. A frequência podia demorar muito mais para o número se repetir se eu tivesse esse max muito maior, se eu tivesse um polinômio um pouquinho mais complexo, de um grau maior. Mas, ainda assim, ele teria alguma periodicidade e seria previsível. Portanto, a geração de números aleatórios, randômicos no computador, na verdade, os números são pseudo-aleatórios, ok? Tá? Então, vamos em hélice, como vocês vão implementar? A geração de números aleatórios, randômicos, é uma função, é só você usar a função. Você pode fazer um loop, um for, de n vezes, que é um número aleatório, entre 1 e 10, por exemplo. Que é um exemplo que vocês abram o arquivo hélice, o B03, o bônus 03, e vocês vão encontrar esse exemplo lá. Mas, um experimento mais legal para vocês fazerem é para vocês fazerem em C, onde vocês podem ter mais controle sobre isso. Então, embora não seja a nossa disciplina, mas é o nosso assunto, vou pedir para vocês fazerem. Aqui eu fiz um pequeno exemplo em C,
Claro que não está com o programa inteiro, depois vocês colocam amém. Não se esqueçam de incluir a biblioteca padrão, a Standard Library, que é onde ficam as funções de números randômicos, por exemplo, a RAND e a SRAND, a gente já vai falar sobre a SRAND daqui um pouco. Além das outras bibliotecas, por exemplo, para printf vocês têm que incluir a Standard Input Output, a stdio, mas isso aí vocês já sabem, eu não coloquei no trecho. No nosso pequeno exemplo, a gente vai gerar 100 números aleatórios, então a gente vai gerar, vai imprimir, dei um espaço aqui, né, para não ficar grudado, 100 números aleatórios, ok? A ideia é que ele vai gerar números aleatórios grandes. Se eu achar que os números aleatórios são muito grandes, eu coloco um mod aqui. Por exemplo, se eu colocar mod 1000, a gente já sabe que ele imprimiria números de 0 a 999. Então, daí vocês imprimem como vocês preferirem, só com rand mesmo ou com mod. E observem esses 100 números. Observem que a primeira impressão deve ser, foram gerados realmente números aleatórios. Observem bem, por exemplo, os primeiros números. Executa de novo o programa. O que vai acontecer? Ele vai gerar a mesma sequência de números que você tinha considerado aleatórios. Se você executar várias vezes e prestar atenção nos números que são impressos, todas as vezes ele vai imprimir os mesmos números na mesma sequência. E daí eu perguntaria para vocês, o que tem de aleatório nisso então? Na verdade não é aleatório, é pseudo-aleatório. É esse o nosso ponto, né? Bom, como eu resolveria isso? Ou como eu amenizaria isso? Uma outra chamada que a gente tem é a chamada srand, que é para mexer na seed, na semente. Então eu poderia fazer srand recebe 5, por exemplo. Ok? Então daí srand, a semente, que é o S0, vai receber 5, ele vai me gerar uma nova sequência de números aleatórios. Se eu mudar de novo srand, ele vai me gerar uma outra sequência de números aleatórios. E assim por diante. Aí eu posso ter uma impressão de que realmente ele está sempre gerando números aleatórios. Mas a gente sabe que não está. Exemplo, se a gente conseguir conhecer, olhando na stdlib, ou inferir qual é a função de geração de números aleatórios, a gente pode, enfim, saber, né, calcular qual ou quais vão ser os próximos números aleatórios gerados. Verdade. A outra forma de tentar mascarar um pouquinho melhor isso é usar uma outra função que está na biblioteca de tempo. Para isso, você teria que incluir a biblioteca de tempo, que é time.h. Nessa biblioteca de tempo, tem uma função que é chamada de tempo mesmo, de time. Ok? Então, time, abre e fecha. Em boa parte dos compiladores, você vai ter que colocar null aqui. Em alguns, só abre e fecha. Você faça o teste. O que a função time dá? A função time, ela fala de um contador que é o que existe em todos os equipamentos, os computadores nossos. Então a gente vê como usuário final, ele imprimir lá, hoje é tal dia, de tal mês, de tal ano, pega lá com a sua configuração de fuso horário e calcula o horário, enfim, para você, seu horário local. Mas o que está internamente é um contador, que é um inteiro grande, um inteiro longo sem sinal, um inteiro bem grandão então, que conta o número de segundos desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970, em Greenwich, eu vou chamar de Londres, em Londres, ok? E daí fica um inteiro super grandão, o equipamento pega esse número, pega a sua configuração de fuso horário e calcula que dia, de que mês, enfim, que hora, que minuto e que segundo. Bom, se a gente usar essa função aqui, a função time, que vai pegar o valor desse contador e atribuir a srand, se eu executar esse programa em segundos diferentes, o horário atribuído para srand vai ser um valor diferente.
a gente lembra que time retorna o número de segundos, desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970. Então, se eu executar em segundos diferentes, se eu deixar passar mais de um segundo, esse valor, essa função time vai me retornar um valor diferente, portanto, a semente vai ter um valor diferente e ele vai gerar uma sequência diferente de números pseudo-aleatórios. Isso vai dar muito mais a impressão para o usuário final, para a gente mesmo, que a geração é aleatória. Mas, de novo, isso não é exatamente aleatório, porque a gente já sabe como é feito e a gente poderia fazer cálculos para tentar inferir quais seriam os próximos números aleatórios. Mas essa é a forma como é usada e a gente vai usar isso em hélice também, usando a função que lá já está pronta, de hélice. E pensem sempre no seguinte: estou gerando números aleatórios. Legal, só que se eu executar mais de uma vez o programa, todas as vezes ele pode fazer, por exemplo, gerar o mesmo número para o primeiro aleatório, o mesmo número para o segundo aleatório. Em todas as execuções ele vai ter o mesmo comportamento. Ok? Por exemplo, se eu fiz ele dar um número aleatório, um personagem dá um número aleatório de passos, sorteia um número aleatório, ele vai sortear um número, por exemplo, de 1 a 10. Suponha que ele sorteie 4. Aí ele vai dar 4 passos. É legal, ele sorteou um número aleatório de 1 a 10 e deu 4 passos. Se eu executar de novo, ele vai reinicializar a semente, vai usar a mesma função e vai gerar o mesmo número aleatório de 1 a 10, exemplo 4, e de novo o personagem vai dar 4 passos. Ok? Como a gente já sabe fazer métodos, um dos nossos próximos passos vai ser fazer funções. E a gente também vai poder fazer as nossas próprias funções de geração de números pseudo-aleatórios, como aquela do polinômio, né? No meu exemplo foi um polinômio de 1º grau, mas a gente pode usar outros polinômios também. Ok? Legal, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre números randômicos, aleatórios ou pseudo-aleatórios, como eu acho que ficou claro para todo mundo. Fiquem atentos para a nossa live na aula de sexta-feira. Se inscrevam no meu canal no YouTube para ficar tudo prontinho, para ver a live da matéria teórica, quando a gente vai ver como fazer os nossos próprios métodos. Ok? Até sexta então, se inscrevam no canal do YouTube e fiquem atentos à live. O horário vai ser divulgado, vocês vão receber um e-mail pelo AVA com a confirmação do horário na sexta-feira, ok? Fiquem atentos então. Até lá!